Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos falar com o Criador dos céus e da terra. e toma o teu lugar. Aleluia. Tens Minha vida como altar, aleluia. trono De louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia, aleluia. Ah, meu Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que habita em nossos corações. E nós estamos aqui nesse domingo, Senhor, para te adorar, para buscar o teu Espírito, para buscar, meu Pai, a força que vem do Senhor. Ah, meu Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus, ó Pai, que atende o clamor do necessitado. O Senhor sabe, meu Deus, a luta, as dificuldades que cada um tem passado. Essa pessoa que tem chorado, que tem, meu Pai, enfrentado problemas de saúde, problemas financeiros, problemas com filho nas drogas, problemas familiares. Mas mesmo assim, Senhor, diante da luta, diante da dificuldade, diante do gigante, o teu povo veio para a tua casa para adorar, para engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Então abra o seu coração nessa noite, igreja, e adora esse Deus maravilhoso, esse Deus de Isaac, Jacó e Abraão, o único que é digno de ser adorado. Sopra Espírito, vem pra curar. Tudo vai se mover, Tudo volta, tudo volta ao lugar. todo vento, Quando o vento soprar, quando o vento tudo vai se mover, tudo volta. tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Ah, meu Senhor, então sopra, Espírito Santo, sopra, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, fortalece esse irmão, essa irmã, fortalece, meu Pai, o teu povo, assim como Ezequiel, ele profetizou, ó Pai, naquele vale de ossos secos, o Espírito do Senhor, meu Pai, se apoderou daqueles ossos e colocou, meu Pai, um exército de pé, porque o Espírito do Senhor entrou. E é isso que acontece, ó Pai, quando o Espírito do Senhor entra, o Senhor coloca o teu povo de pé, um povo para lutar, um povo para vencer, um povo para conquistar. Meu Deus, e nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos nas promessas do Senhor, e nós estamos aqui, Espírito Santo, para ser cheios de Ti. Então vem, Espírito Santo, venha fortalecer a tua igreja, venha fortalecer o teu povo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, le canta barabara, suri canta, shuri balabalas. Oh, le canta barabara, suri anda que balabalas. Santo, Santo. Do trono e ao Cordeiro, que seja o louvor, que seja a honra, seja a glória
comigo pelos séculos. pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Igreja, levante as suas mãos e repita assim: Senhor Jesus, eu tenho a certeza que o Senhor é poderoso para me exaltar, para me abençoar e para mudar essa situação. E eu creio. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Boa noite, amém. A paz, pode se assentar em nome de Jesus. E Ele é poderoso, diga a glória a Deus, igreja. Deus é maravilhoso, amém. Tivemos aí 8 horas da manhã uma reunião na cidade de Guariba, que foi uma bênção. E assim que acabou lá, né, assim que acabou o culto lá, a gente ainda foi fazer a mudança da igreja, né? O outro salão novo, né? Mas já tá tudo lá, jogado lá. Jogado não, né? Tá espalhado lá. Depois nós vamos arrumar lá, em nome de Jesus, né? E fomos para Pontal também, e agora estamos aqui. Diga a glória a Deus. Igreja, às vezes a pessoa fala assim, é cansativo. Sim, é cansativo, mas quando é para se trata para fazer para Deus, a gente não pode medir esforço. A Bíblia fala que tudo que vinha à nossa mão, a gente tem que fazer com todo esforço. Diga a glória a Deus. Na fé, diga a glória a Deus, né? Eu já tô com a cara toda marcada, parece que brigou até com o gato, né? Que é leite, já viu isso? Como que eu esqueci o seu, tá ali. É tanto nome que eu tenho na cabeça, seu Gerson, leite de manga. Caiu lá, aí o rapaz falou assim, não, mas leite de manga queima. Eu falei, agora que você vai lá? Por que eu não avisou antes? Aí casgou aqui, mas cair, Jesus limpa. Nós enxerga pelos olhos da fé. Mas é bênção, diga a glória a Deus. E a gente vê, igreja, né? É que nem eu estava falando, pessoal, é cansativo, sim. Mas a gente vê que todo o esforço que a gente faz para Deus, igreja, tem a recompensa, diga a glória a Deus. O nosso descanso não vai ser aqui, vai ser na eternidade, né? Chegar lá, Deus vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, diga a glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Quem trouxe a Bíblia, abre em Gênesis. Gênesis capítulo. Aqui. Gênesis capítulo. Vai estar marcado aqui. Eu já. 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. 25, igreja, desculpa. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Eu estou, pois um dia ele morreu por mim. Aleluia. Livre estou, Gênesis capítulo pois um dia 25, versículo 27. Glória a Deus, igreja. Vamos ler. O título fala assim, ó. Esaú, diga glória a Deus. Faz o que, igreja? Vende o seu direito do que? Da primogenitura. Diga glória a Deus. O que é, igreja? A primogenitura. É o primeiro. É aquele que tem direito de herdar tudo de quem? Do pai. E se ele morrer, aí vem o segundo, né? No tempo da lei era assim, aí o segundo, mas enquanto tem o primeiro, ele tem o direito. A Bíblia fala que ele vendeu, diga glória a Deus. E por que ele vendeu, igreja? Se você pegar a história que nós vamos, né, falar hoje sobre Esaú e Jacó, a Bíblia fala que 2 irmãos
né? Quando nasceu, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Só que são dois irmãos que um é diferente do outro. A Bíblia fala que Esaú, ele era perito na caça. E o pai saboreava, né, as caças dele. Ele era bom, era perito. Se ele saísse para ir caçar, ele já voltava. Ele era bom naquilo, diga a glória a Deus. Só que Jacó, ele já era mais o que? Caseiro. A mãe amava mais Jacó e o pai amava mais por causa da caça. Então você já vê uma divisão dentro da própria casa, infelizmente, né? A mãe ama um, o pai ama outro. Só que, igreja, quem acredita na palavra de Deus? Quem é que sabe mais das coisas de dentro de casa? O que fica fora ou o que fica dentro? Por quê? Porque quem fica dentro da casa, ele sabe de tudo que acontece. Ele ouve tudo que é falado. Diga a glória a Deus. E você vai ver, você vai entender. Fala assim, ó, no versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito o quê? Caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava quem, igreja? A Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, né? Quando esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deis, né, de comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou ao ponto, né? Estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse-lhe Jacó. O que ele disse, igreja? Vende o quê? Vende-me primeiro o teu quê? Direito de primogenitura. Ele respondeu. O que ele respondeu, igreja? Estou ao ponto de morrer. De que me aproveitaria o direito da primogenitura? Diga a glória a Deus. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou. Vende o seu direito de primogenitura a Jacó. Diga a glória a Deus. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Olha para você ver, igreja, a importância. Ele falou assim: de que me adianta? Ele falou: de que me adianta, né? De que me aproveita o direito do quê? Da primogenitura. Ele quis dizer o seguinte: para mim não tem valor nenhum. Por que não tinha valor nenhum? E essa bênção, igreja, era uma bênção muito grande, valiosa e, fala para o irmão, poderosa. Porque se você continuar lendo a história de Jacó, como que foi a vida de Jacó depois dessa bênção? Foi ruim, foi ou não foi? Foi de sofrimento, não foi? Foi tão difícil para ele, não foi? A Bíblia fala que o homem se tornava cada vez mais rico e mais rico. Tinha mais ovelhas, né, do que o próprio sogro. Um homem que saiu de casa e não tinha. Mas olha para você ver, ele falou, jurando, ele falou assim: que me aproveita? Igreja, isso aqui eu te chamo a atenção. É a mesma coisa, igreja, a casa. Jacó, a Bíblia fala que ele não era do campo, ele era pacato, mas, entenda, ficava mais em casa. E como eu falei, em casa você sabe de tudo que acontece. Se o chuveiro queimou, se o gás acabou, se está sem dinheiro, se está sem comida, você sabe. Quem não está em casa não sabe nada do que está acontecendo. Se um está doente, se o outro está passando, não sabe nada. Só que olha para você ver, Jacó, ele entendia, mesmo ele não conhecia Deus, que depois ele fala, né, faz um voto com Deus, mas ele não conhecia o Deus dos seus pais. E ele falou assim, ele falou: não, peraí, primeiro você vai jurar. Porque aquele tempo era olho por olho e dente. E se você jurasse, não é que nem eu tenho que ir no cartório fazer um contrato, registrar, reconhecer firma. Lá não tinha isso não. A partir do momento que a pessoa abriu a boca, jurou, acabou, está jurado, né? Já era registrado aonde? Diretamente no céu. Aí o que acontece? Ele jurou, ele falou: primeiro você vai jurar, porque primeiro você vai ter que passar o seu direito para quem? Para mim. E depois que ele jurou, ele pegou
e entregou, né? Trocou a bênção por um prato de lentilha. Igreja, primeiro, primogenitura é primeiro. Deus nos escolheu para nos honrar, igreja. Deus nos escolheu para nos abençoar. Como eu já falei, de toda a nossa casa poderia ser qualquer um. Às vezes tem gente que é até melhor do que a gente, é ou não é verdade? Mas Deus escolheu primeiro a gente. Agora, se eu desprezar, por que Esaú desprezou? Porque ele não era da casa. Então para ele não tinha valor? Ele falou, que me aproveita isso? Tanto faz como? Eu estou morrendo de fome, dá logo esse guisado aí que para mim é mais importante. Igreja, as pessoas, quem crê na palavra? Quem acredita? Por que a importância de estar vindo para a igreja? Por que a importância de estar ouvindo a quem? A Deus. Para cada dia, além de você estar fortalecido no Senhor, e para cada dia você conhecer o seu direito. Diga a glória a Deus. Hoje você não vê que muitas pessoas é enganadas, é ou não é? Porque não conhece seus direitos. Às vezes a pessoa tem, dependendo do lugar, ela tem, como se diz, pode até ganhar um dinheiro, né? Pode até, é direito dela, e ela nem esquenta. Às vezes o dinheiro está lá para ela, como se diz, para ela ganhar, lá é direito dela, ela nem esquenta, porque não vai procurar os seus, ou se não vai procurar é porque não conhece os seus direitos. E quem fica em casa, igreja, na casa de Deus, diga glória a Deus, sabe todos os seus direitos, como filho, diga glória a Deus. Mas quando a gente não é mais caseiro, é mais do campo, quer dizer, quanto mais a pessoa fica mais lá fora do que na presença, ela não vai entender nada do seu direito, ela despreza. E ele fala mais aqui ainda, ó. Deus, pois, né, no 34, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. O que ele fez, igreja? Comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, o que ele fez, igreja? Assim, né? Comeu, bebeu e saiu. Assim ele fez o quê? O que ele fez? Desprezou o quê? O seu direito de primogênito. O que ele fez, igreja? Igreja, você já viu que a Bíblia fala? Quem despreza a palavra perece. Quando Deus fala uma coisa, quando Deus dá uma direção, quando Deus fala o que é para ser feito, o que é para dar a direção, né? É para a gente obedecer. A gente não pode desprezar o que Deus fala, igreja. Lembra de Saul? Ele desprezou a palavra de quem? Ele desprezou. Aí pegou até, tirou as feiticeiras, né? Tudo, expulsou tudo. Portanto, foram habitar em caverna. E depois ele foi pedir para consultar uma feiticeira, porque Deus já não falava mais. Perdeu o que? A presença, porque ele desprezou. E quem despreza perece. Igreja, hoje você vê a pessoa no sofrimento, você vê luta, é briga, é confusão, é um inferno, é tanta coisa que você fala, misericórdia, está amarrado em nome? Por que isso acontece? Porque falta a presença. Aonde a luz não há treva. Quando a pessoa ela não despreza a palavra de Deus, ela é abençoada pelo Senhor. Quando uma pessoa ela não tem a presença de Deus, ela começa a ficar atormentada. Como assim? Lembra de Davi e Esaú? Não, Davi e Saul, quer dizer. Quando ele perdeu a presença de Deus, Deus já não era mais com ele, Deus era com Davi, diga glória a Deus. O que ele fez? Começou a perseguir. Começou a perseguir. Queria matar Davi a todo. Agora eu te falo, igreja, Davi é culpado de alguma coisa? De ele ter perdido a presença de Deus? Davi era culpado dele estar numa situação dessa? Não. Igreja, nem eu nem você somos culpados da pessoa estar naquela situação. Eu já estive em situações difíceis, você também, quem já teve situação difícil. Mas o que nós fizemos? Nós demos crédito à palavra de quem? De Deus, obedecemos, praticamos, e aquela situação que estava difícil se tornou fácil. Deus foi lá e nos tirou, nos exaltou. Porque Ele é Deus, diga glória a Deus. É Ele que honra, é Ele que exalta, é Ele que abençoa. Mas a Bíblia fala que Esaú, ele desprezou o seu direito, quer dizer, não tem valor.
Igreja, a pessoa quando ela não tem conhecimento, ela sofre. A Bíblia fala o que? O povo é destruído em Oséias 4,6 por falta de conhecimento. Não dá valor. E quando você não dá valor a algo, o que acontece? Quem sabe me dizer? Isso agora confundiu. Quando a pessoa não dá valor a algo, é a mesma coisa, você quer ver quem tem carro? Quem tem? Que benção. Se não tem, vai ter, mais ainda. Vai montar uma frota. Carro, dependente, se é novo ou se é. Eu tenho minha BMW parada aí na frente aí, ó, né? Branca. Igreja, não importa se o carro é novo, se o carro é velho, se o ano é de, não é avançado 2000 e, como se diz, 2022 ou 98 que nem o meu, tá ali. Não importa. A questão é que se eu cuido dele, eu não desprezo, eu valor. O que é valorizar? Põe uma pintura. A roda está meio ruim, põe uma rodinha. Põe um pneu novo, né? O motor está meio ruim, põe um motorzinho. Mas ele é velho, é carro antigo. Vai mudando algumas coisas, vai valorizar. Aquele velho vai te trazer tantos benefícios. Eu tenho outro, né? Mas tem esse aí, você pode ver. Eu rodo tudo a cidade, vou para tudo que é lado com ele. É velhinho, mas aguenta mais que o outro. Quer dizer, mas nós temos que valorizar. Igreja, a mesma coisa, a Bíblia fala que ele desprezou, né, o seu direito. Era dele. Quando a pessoa ela despreza, igreja, ela despreza, ela não valoriza, ela perde. Tudo aquilo que você não valoriza, você perde. Você vai ver vários reis, né? Vários reis, várias mulheres de Deus, homens de Deus, tudo perderam a presença porque não deram o seu devido valor, desprezaram, exaltaram o seu coração, perderam, né, a visão. Sansão, ele brincou com o pecado e perdeu o Espírito de Deus, um homem que o Espírito do Senhor entrou nele e rasgava o leão sem ter nada. Davi, sem armadura, sem nada, pegou e derrubou um gigante que não tinha condição. Nem o exército lá de Israel, mais preparado que ele, não conseguiu derrubar, mas Deus era com ele, diga a glória a Deus. Daqui a pouco, Davi faz o quê? Despreza, deixa de ir para onde? Para a casa do pai, para ouvir a voz do pai, diga a glória a Deus, né? E fica em casa. E aí o que aconteceu? De vez ele está lá na guerra, no campo, na batalha, né? Como ele sempre fazia, estava em casa. E nessa brincadeirinha cometeu um adultério, homicídio. Daí que a coisa complicou mais. E aí Davi se encontrava numa situação difícil. E aí o que aconteceu? Era a vontade de Deus que ele estava naquela situação? Deus honrava ou não honrava ele, igreja? Deus abençoava ou não abençoava? Igreja, as pessoas hoje elas têm que entender, diga glória a Deus. Quem crê na palavra de Deus? Você crê? Dá uma olhadinha por mão aí, dá um sorriso para ele aí. Pergunta se ele já jantou já. Pergunta se ele já jantou aí já. O que ele falou? Já jantou? Se já jantou, se não jantou, eu vou lá jantar lá também. Igreja, a pessoa quando ela não valoriza, o que acontece? Ela perde. Davi, Deus já não era mais com quem? Porque ele perdeu, porque ele desprezou. Igreja, toda vez que você desprezar a palavra de Deus, não fizer o que Deus manda, você vai se encontrar numa situação difícil. E eu vou te falar uma coisa, não tem quem vai te livrar de lá. Porque o homem não pode fazer nada, oração também não vai resolver. Por quê? Porque uma coisa é você estar diante de uma situação, numa luta, num deserto, mas Deus está com você nesse deserto, diga glória a Deus. Por você não desprezar a palavra. Agora outra coisa é você estar diante de uma situação por desprezar a palavra de Deus. Por rejeitar, ele falou, a Bíblia fala que Esaú, ele vendeu, né? Ele desprezou, não deu valor. Igreja, a gente temos que valorizar, diga glória a Deus. Tudo aquilo que a gente não valoriza, igreja, tudo aquilo que a gente não cuida, não dá o devido valor, a gente perde. E depois que perdeu, não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta. Então nós temos que valorizar. Você já viu que Jesus fala, a Bíblia fala, a porta que Deus abre, ninguém? E a porta que ele fecha? Eu tenho falado até de manhã, né? Falei lá pro pessoal na cidade de Guariba, onde que a gente tá vindo agora para outro salão. Falei, pessoal, você tá vendo? Começamos, né, na garagem, tá?
Aí fomos para outro salão, menor que esse aqui. Aí, ali na fé, o povo fiel ajudando, fazendo o que a palavra de Deus, e Deus honrando, Deus abençoando o povo. E agora, né? Já deu um ano que venceu o contrato, Deus já abriu outra porta maior. Não sei se vocês viram no Facebook, eu filmei lá, você viu? Olha o tamanho. E chuta quanto que é aquele salão. Eu falei, aí não vale. Se a outra vai falar, nossa, é R$1.000. Eu te falo, é ou não é Deus? Um salão que é maior, 4 vezes mais do que o outro que estava, e com o mesmo? Quem é que consegue uma coisa dessa? Aí hoje eu fui lá já pagar ele, né? Aí falei pra ele, ó, já põe pro dia 30, hoje é dia 4, mas já põe dia 30 de janeiro. Não, pode ficar tranquilo, vai pro dia 30, não tem problema. Olha para você ver que bênção. Quem vê fala assim, é só Deus, igreja. Mas aí eu falei pro pessoal, né, lá pro pessoal da cidade de Guaribe. Falei, você sabe o que é isso aqui, pessoal? É Deus que está honrando e abençoando vocês. Porque vocês não desprezou a porta que Ele, vocês valorizou, vocês cuidou, agora está aí o resultado. Igreja, não despreza a palavra de Deus, não despreza as pequenas coisas. Valoriza tudo aquilo que Deus tem te dado, o Espírito dele. Valoriza, eu sempre tenho falado, as portas que Deus abre, cuida, valoriza. E você vai ver que Deus vai te honrar, vai te abençoar muito, igreja. Deus, eu já falei, Ele não tem compromisso com o homem, com ninguém, com o ministério, com a igreja, nada. O compromisso de Deus é com a palavra. Por isso que Ele fala, eu honro os que me desprezam serão desmerecidos. A Bíblia fala que Esaú ele despreza. E olha o que fala mais agora. Vai lá aí mesmo em Gênesis. Vai lá para Gênesis 30. Gênesis capítulo 30. Só passar mais algumas folhinhas aí. Gênesis capítulo 30. Glória a Deus, igreja. Todos acharam? Vamos ler agora o versículo 42. Fala assim, ó, Gênesis capítulo 30, versículo 42. Fala assim, ó. Porém, diga a glória a Deus. Quando o rebanho era o que, igreja? Fraco, não as punhava assim. As fracas era de quem, igreja? De Labão. E as fortes? De Jacó. 43 agora. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Vamos ler junto. E o homem, fala aí por irmão, e o homem se tornou mais e mais pobre, necessitado, precisando de ajuda, passando fome. Se tornou o que, igreja? Mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelo, e jumento. Diga a glória a Deus. O homem se tornou cada vez e mais rico. Diga a glória a Deus. Igreja, você acha que Deus mudou? Ele continua sendo o mesmo? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não? O mesmo Deus, igreja, que fez Jacó muito rico, é o mesmo Deus que nós servimos. E por que Deus fez Jacó muito rico e Deus não pode fazer o povo prosperar e ser abençoado? Porque muitas vezes, igreja, faz o quê? Despreza a palavra, despreza os ensinar, não valoriza. Aí acaba se encontrando numa situação que fica falando, meu Deus, por que eu estou passando tudo isso? É como eu falei, igreja, uma coisa é você passar situações ou até o vale da sombra da morte, mas estando na presença de Deus, obedecendo, diga agora a Deus. Outra coisa é desprezar. Jacó ele fez muito rico. E quando o próprio sogro, né? O próprio sogro, porque ele tinha uma briga dele lá, ele falou, o dia que eu te ver eu vou te matar, entre os irmãos. O próprio sogro, quando ele pegou e, né, o sogro de Labão enganou ele, mas depois Deus foi lá, né, exaltou ele. E aí o que acontece? Quando Esaú veio ao encontro dele, olhou, abraçou, beijou e olhou assim e ficou admirado. Que esse povo aí, tanta gente aí, essas mulheres, de onde são? Aí ele falou, são minhas mulheres, são os meus filhos.
São os meus camelos. São os meus jumentos. Mas tudo isso, Deus tem me abençoa. A Bíblia não fala, igreja. Claro que o irmão também, Deus tirou, né? Fez a união da família. Mas Jacó, Esaú olhou assim e falou: nossa, olha o que eu disse para ele, que eu não dei vá. Tudo que meu irmão tem era para ser para quem? Para mim, porque era o meu direito como filho, da primogenitura. Mas eu não dei vá. Igreja, não adianta. As pessoas que não... Eu até falei lá na... Acho que foi em Pontal, foi em Guariba, agora não lembro. Eu acho que foi em Guariba. As pessoas, como não têm conhecimento, igreja, elas não sabem o valor que as coisas têm. Elas não sabem. É que nem um pai que dá tudo para quem? O filho. Ele vai saber o valor, igreja, do dinheiro? O pai deu de... E a hora que tiver que, como diz o ditado, pegar umas manguinhas, umas laranjas, pegar na enxada, vai aprender a valorir? Porque sabe o valor. Eu falei assim pro pessoal hoje, né? É a mesma coisa, a gente está andando pela rua, eu encontro lá um diamante. Diamante é caro ou é barato? Quanto que vale um diamante hoje? Aí a senhora estava com joalheria, né? Eu até engasguei aqui. Quanto que vale, igreja, um diamante? Será que é barato? Vamos pôr aí que sejam 100 mil, ou 500, ou até mais que tem. Você acha? Você achou uma pedrinha brilhante? Olha que benção, achei um anel. Eu acho que deve ser aquele dia que vem do chiclete. Você olha lá, às vezes você até dá para alguém. Por quê? Para você não tem valor? Você não conhece. Agora, se você acha e você tem um conhecer, você olha assim e fala: o quê? Peraí, isso aqui é um diamante, isso aqui é caríssimo, eu vou vender e vou ficar muito? Porque você conhece. Mas quando você não conhece, não tem valor. É a mesma coisa. Esaú, ele ficou olhando assim e falou: nossa, mas tudo isso, meu irmão foi muito? Por que ele desprezou? Porque para ele não tinha valor as coisas de Deus, as coisas espirituais, as promessas, né? As bênçãos de Deus. Para ele não tinha valor porque ele não conhecia. Quem já chamou alguém para a igreja? Quem já falou de Deus para alguém? Eles valorizam? Não tem valor nenhum para ele, porque não tem conhecimento, igreja. Tem conhecimento do mundo, mas não tem conhecimento das coisas, então não tem valor nenhum. Se a pessoa soubesse a importância, igreja, de valorizar a palavra de Deus, de respeitar, de obedecer, mas não sabe. Você não vê que a Bíblia fala, até Jesus sempre falou por meio de parábolas. Ele falou: aquele homem que foi lá, né, achou um tesouro no campo. A Bíblia fala que ele pega tudo e vende. Ele fala: já não preciso mais, eu já achei um grande tesouro. A pessoa que ela encontra a palavra de Deus, igreja, ela tem um grande tesouro, ela não precisa de mais nada. Porque com Deus a pessoa tem tudo. Sem Deus ela não tem nada. Vive no sofrer. E o povo, a Bíblia fala que sofre por falta de conhecer. Pode ver. Por que Jacó falou: não, vende primeiro? Porque ele conhecia as leis. Aí depois, quando ele saiu fugido, o que ele falou? Né? Senhor, Deus do meu pai, se o Senhor for comigo, me der roupa, me der comida, e voltar em paz e segurança para onde? Para a casa dos meus pais. Diga glória a Deus. Tudo que o Senhor me der, eu vou separar o quê? O dízimo. Diga glória a Deus. E Jacó tinha o que quando fez isso? Ele falou: aí o Senhor vai passar a ser meu Deus. Porque então não era. Jacó tinha conhecimento das coisas de Deus, né? Do pai, ele tinha conhecimento das promessas, mas a Deus ele não conhecia. Falou: aí o Senhor vai ser o meu? Não é que Jacó colocou Deus na parede, mas o que Deus fez agora? E o homem se tornou rico cada vez mais. Sabe por quê? Fala para o irmão: aquela bênção, aquela que ele desprezou, aquela que ele trocou por um prato de lenha, aquela que trocou por um jogo de futebol, por um passeio, por um prazer momento, né? Algo passar. Igreja, ponha isso no seu coração. A pessoa que ela não tem conhecimento da palavra de Deus, ela nunca vai valorizar.
porque o mais importante para ela é outras, e ela sabe que com Deus ela tem tudo, igreja. Sem Deus não tem. O homem se tornou cada vez. Lembra de Isaac? O que Isaac fez? Volta lá para onde a gente começou, lá em Gênesis 25. Vamos ler o capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Glória a Deus, igreja. Fala assim, ó: sobrevindo fome na terra, além da primeira havia nos dias de Abraão. Foi Isaac gerar avistar-se, né, com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe quem, igreja? Apareceu-lhe o Senhor, ele disse. O que o Senhor disse para ele, igreja? Não desça onde? Fica onde? Na terra que eu habita nela. E serei o que, igreja? Contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente, a tua descendência, darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência, e como estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras na tua descendência. Serão abençoadas todas as nações, porque Abraão, que igreja? Abraão, diga glória a Deus. Abraão fez o que, igreja? Desobedeceu? Desprezou? Obedeceu a minha palavra e guardou os meus preceitos, mandamentos e os meus estatutos e as minhas. Isaac, pois, ficou em Gerar e perguntou-lhe homens daquele lugar a respeito de sua mulher. É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Que dizia ele consigo: os homens do lugar não me mataram por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Diga glória a Deus. Ele queria fazer o quê? Descer por causa da necessidade. E Deus falou: não desce, fica, porque eu vou ser contigo. A Bíblia fala, igreja, que Isaac semeou sem. Isaac cavava poço, e as águas, e os inimigos iam lá e faziam o quê? Tampava. Ou quando tampava, tomava posse. Isso aqui é nosso, não é seu. E ele cavava. E Deus honrou ele, diga glória a Deus. Porque Deus era com. Mas o que Deus falou? Não desce. Igreja, é tão maravilhoso que Deus falou assim, ó: Abraão, teu pai, ele guardou os meus estatutos, ele guardou as minhas leis, ele obedeceu a minha palavra, ele fez tudo que eu mandei, tudo que eu mandei ele fazer, ele fez, ele não desprezou. E Deus foi com Abraão, diga glória a Deus. E agora vinha descendente. Você está vendo, igreja? A gente tem que procurar conhecer o direito como filho. Quando a pessoa ela não tem conhecimento, ela sofre. Sofre, diga glória a Deus. Fala para o irmão: mas Deus é contigo. Olha, antes de uns anos atrás, igreja, antes de se converter, né, a minha vida, da minha família é uma desgraça que só. É briga, cachaça, e briga com o vizinho, briga no bar, e polícia na porta, e aquela gritaria, e briga daqui, arranha dali, uma confusão do inferno. Mas a gente não tinha conhecimento que aquilo era um demônio que atuava, né, na vida deles, dos meus pais. Aí comecei a ir para a igreja, devagarzinho, ouvindo a palavra, participando das reuniões. E aí eu passei a conhecer o meu direito como filho, diga glória a Deus. Aí uma vez eu cheguei lá e falei: pastor, a casa é assim, assim, olha, não é fácil não. Olha, ele falou assim: ó, Deus ele pode mudar essa situação. Eu falei: mas como que vai mudar? Tá uma briga, não muda de jeito nenhum. Já é anos, é briga daqui, é confusão danada. Olha, misericórdia, é polícia na porta. Tá arriscado eu sair daqui agora e a polícia tá lá, que era o de costume. Ele falou: não, você tem que saber os seus direitos como filho, diga glória a Deus. Aí ele perguntou assim para mim, lembra até hoje: você é filho de Deus? Eu falei: claro que eu sou, todos nós somos filhos. Ele falou: negativo. Quando que uma pessoa se torna filho de Deus? Ele perguntou: você sabe? Não. Aí ele foi lá na Bíblia e mostrou: aquele que crê e for batizado será
o que não crê já está condenado. Primeiro, para essa situação mudar, você precisa ser filho de Deus. Diga glória a Deus. E ele falou: você sendo filho de Deus, você vai herdar o poder do Pai. E o Espírito do Senhor se apoderando de você, aonde a luz não há, você vai ser a luz da sua casa. E tudo vai Fiquei pensando. Aí fui, tomei a decisão, me batizei, entreguei a vida para Jesus. E hoje é tudo diferente. Diga glória a Deus. Mas estava naquele sofrimento, passando necessidade, porque não conhecia. E se a gente não conhece, a gente sofre. Imagine agora, Esaú vê Jacó com aquela multidão, né? Cabelo, o homem ficou muito rico, tendo muitas coisas, muitas mulheres, filhos, olhando. A Bíblia não fala que ele fala, mas ele deve ter olhado e falou: nossa, olha o que eu disse para ele. Igreja, Saul desprezou a palavra, não queria fazer o que Deus. Jacó tomou posse, diga glória a Deus. E foi muito abençoado, que era para ser para quem? Para Saul. Toda vez que eu desprezar a palavra, você desprezar aquilo que era para ser nosso, né? A bênção vai para outro. Vai para outro. E a gente sabe como que fica, ó, chupando dedo. Aí fica olhando, aí começa as invejas, né? Assim, nossa, podendo, hein, irmão? Ah, essa irmã aí só vive contando testemunho, isso é mentira, tudo combinado. Por que Deus é com um e não é com outro? Porque Deus não olha para, Ele olha o quê? O coração, e Ele vê quem despreza e quem não. E os que não despreza, Ele fala: o meu Pai vai honrar. E agora os que despreza, não valoriza, ou por não ter conhecimento, né? Ou porque despreza, só sofre, igreja. Diga glória a Deus. Aí você vai falar assim: mas bispo, o que eu tenho que fazer, igreja? Nós não somos juízes para julgar. Mas eu te falo uma coisa, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas se você der ouvido à voz de Deus e não e assumir, fala para o irmão, assumir o seu direito como filho. Assumir o seu direito como filho de quem? E herdar todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Diga glória a Deus. Ainda tem muita terra para conquistar ainda. Fala para o irmão, desanima não. Tem muita coisa para você conquistar ainda. Quem tem promessa não morre não, igreja. Então fala para o irmão, pode ficar tranquilo. Pode lutar, pode conquistar, porque só vai embora a hora que chega a hora. Mas Deus ainda falou: tem muita terra para conquistar ainda. Caleb falou: ainda ficou muita coisa. Mas para isso, fala para o irmão, assuma seu lugar como filho. Agora, se despreza, o que se pode fazer? Se não valoriza, quando não valoriza, o que acontece? Perde o quê? A presença de Deus. É como eu falei, igreja. Você vê aí quantos ministérios era uma bênção, né? Deus abençoando. Hoje está vindo o quê? É declive que fala, né? Descendo é declive, né? É declive, né? Ainda estou bom das placas ainda. Declive, está só? Porque a pessoa acha que é poderoso, acha que pode fazer alguma coisa e esquece que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Lembra que ele falou para Salomão? Enquanto você estiver andando na minha presença, como andou teu pai Davi, não vai faltar quem reine em que reine, né, em Israel. Mas o dia que você deixar de me adorar e adorar outros, eu te arranco da minha igreja. E Deus brinca com alguém? Deus faz promessa enganosa? Não. O que Deus prometeu para a sua vida, Ele cumpre, igreja. Agora você tem que assumir o seu papel como homem, como mulher de Deus, como filho, e não desprezar a palavra de quem? Do Pai. Diga glória a Deus. E ter o conhecimento, igreja. O conhecimento do quê? Das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você sabia que o diabo, a Bíblia fala que são mais de 8.000 promessas que Deus tem para a nossa vida, e o diabo sabe todas as promessas que Deus tem para a sua vida, igreja. Sabe todas. E se você permanecer firme e não desprezar a palavra de Deus, valorizar, né? Cuidar do que Deus te deu, você pode ter certeza que Deus vai te honrar muito, muito. Jacó, se você pegar a história dele, ele estava numa situação difícil. Difícil. Quem tirou ele de lá? Deus. Ele honrou com a palavra dele e Deus honrou com a dele. Diga glória a Deus. Por isso, igreja, vale a pena assumir a nossa bênção. Diga glória a Deus. O conheci,
Diga a glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, igreja? Você vai ficar muito rico, mas não abandona Deus não, que aí você fica pobre. Você fica sem nada. Igreja, ponha isso no seu coração. Não despreza a palavra. Assuma o seu lugar como primeiro. Toma posse da bênção da primogenitura, que não é para ninguém. Fala para o irmão, é para você. A bênção não é para o fulano, não é para o vizinho do lado. A bênção é para você. Mas se você desprezar, vai para outro. Por que às vezes a pessoa se encontra numa situação e não sai de lá de jeito? Porque é a vontade de Deus? Porque, igreja, falta o conhecimento da palavra de Deus. Conheça os seus direitos, conheça as promessas que Deus tem para a tua vida, e Deus ele vai te honrar grandemente. Amém, igreja? Mas para isso, igreja, nós temos que fazer o que? Dar o ouvido. Nós temos que ouvir a voz. Ele vendeu para ele que me vale. Não tem valor? Porque não tem conhecimento. Então, se não tem conhecimento, não tem valor. É a mesma coisa, igreja. Um exemplo: eu não saber dirigir. Pode me dar uma BMW, uma caminhonete bonita, vai ficar lá parada do mesmo? Não sei dirigir, então que valor tem para mim? Nada. Agora, quando você sabe, é outra. Mas quando não sabe, não tem valor. Então fala para o irmão, procura saber os seus direitos. Tem muitas pessoas que não conhecem os seus direitos como? Você sabia, igreja, que tem pessoas que é dizimista e ofertante e não sabe nem por quê? A única coisa que sabe, não, porque Deus repreende o devorador e abre a janela, e nem sabe a importância do dízimo e da oferta. Diga. Tem pessoas que não sabem da importância do batismo nas águas, não sabem a importância do batismo com o Espírito Santo, os dons, né? Não sabe. Por quê? Porque não conhece o seu. Porque se ficar mais na casa do Pai, vai saber todos os direitos. Diga a glória a Deus. Porque o Pai vai ensinar. Amém, igreja? Nosso Deus, ele é maravilhoso. Você vê que sobrevindo na terra, ele queria fugir para o Egito. Diante da situação, buscar socorro, né? Falou, não vai. Fica, porque eu vou ser contigo. E aonde é deserto, vai virar um manancial. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. E fale com Deus agora, igreja. Fala assim, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque eu tenho que conhecer os meus direitos como filho, como homem, como uma mulher que serve o Senhor. Meu Deus, nós sabemos que Esaú ele desprezou, mas depois ele viu, Senhor, o que ele tinha perdido. E assim, meu Pai, quantas pessoas têm perdido tantas bênçãos, Senhor? Tem estado muitas vezes numa situação que não é a vontade do Senhor, mas é porque muitas vezes despreza. E quem despreza, perece. Repita assim, Senhor Jesus, nunca eu vou desprezar a tua palavra. Diga a glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Fala para o irmão, sua vida está abençoada. Deus abençoe a todos grandemente em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Estamos aqui na cidade de Itaiaçu. E todos domingo às 7 horas da noite estamos aqui reunidos. E sexta-feira, 7h30, na Rua Boa Esperança, número 590, no centro aqui. Vem estar conosco e Deus ele também vai te abençoar. Estenda as mãos para cá. Que a bênção do Senhor que enriquece, no acrescentador, esteja sobre a sua vida e que assim seja.